Gente, agora é a parte 2, né, do vídeo. Vou explicar para vocês um pouco sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quando a gente fala razão, razão é fração, numerador e denominador. Triângulo retângulo porque tem um ângulo reto, tá? A primeira razão trigonométrica é seno. O que é seno? É quando você pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa. Nós sabemos que o maior lado de um triângulo é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são os catetos, tá? Aí eu fiz um resumo aí da fórmula, seno alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Exemplo, ó. Vamos calcular o seno do ângulo P, está na página 212 e 213 do livro de vocês. Do triângulo retângulo MNP. Aí vocês podem perceber, ó. 25 graus é o ângulo, o maior lado é 7,1 centímetros, que é a hipotenusa, e 3 centímetros é o cateto. Então, ó, quem é o oposto a 25 graus? É o 3 centímetros, então ele é chamado de cateto oposto. E quem é a hipotenusa? É o 7,1. Como eu falei, a fórmula do seno alfa, quando fala alfa é o ângulo, então é seno de 25 graus é igual, quem é o lado oposto ao ângulo? É o 3, por isso que ficou no numerador, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 7,1. Aí vocês podem observar que 3 dividido por 7,1 dá aproximadamente 0,42. Então, seno de 25, quando tiver o tracinho e o tio em cima, é aproximadamente, tá? Não é congruente. A 0,42, tá? Agora, o segundo item aí, ó. O cosseno de um ângulo agudo. A fórmula do cosseno é pegar o cateto adjacente, adjacente significa próximo, e dividir pela hipotenusa. A gente vai analisar através do triângulo em que local está a hipotenusa, em que local está o cateto adjacente, e a gente sabe que o ângulo aí vai ser só a parte interna. Vocês podem perceber que o ângulo é de 42 graus. Quem está próximo ao ângulo de 42 graus, né, o 3,8 centímetros, então ele é chamado de cateto adjacente. Contrário ao ângulo reto é a hipotenusa, que é 5,1 centímetros. Então, ó, no lugar do alfa vai entrar o ângulo correspondente, que é 42 graus. No lugar do cateto adjacente entra o 3,8 e no lugar da hipotenusa 5,1. Dividindo 3,8 por 5,1 dá aproximadamente 0,74. E para finalizar a explicação, a gente vai trabalhar com a tangente. A tangente de um ângulo agudo, a gente só utiliza os dois catetos, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não vai ter hipotenusa, tá? Tá pedindo para calcular aí a tangente do ângulo B do triângulo retângulo ABC abaixo. Vocês podem observar que não tem medida nenhuma no ângulo B, então vai continuar sendo utilizada a letra B. Quem é oposto ao B? Vocês podem observar que o B está do lado direito e o 6 do lado esquerdo. Então, o 6 é o cateto oposto. E o cateto adjacente é a medida que está próxima ao ângulo, que é a raiz quadrada de 45. Mas a raiz quadrada de 45 a gente pode fazer a fatoração. Por quê? 45 dividido por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. 5 por 5 dá 1. Por isso que eu botei no lugar da raiz quadrada de 45, 3 ao quadrado vezes 5. O 3 sai da raiz, que nós estudamos isso no início do ano, porque ele está elevado ao quadrado. E o 5 fica, porque o 5 ele é elevado a 1. Então, no lugar do 45, vai ficar 3 raiz de 5. Então, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o 6 e o cateto adjacente é 3 raiz de 5. Dá para dividir o 6 por 3, que vai dar 2. Vai ficar 2 sobre raiz de 5. Nós também já estudamos racionalização. Quando tiver número com raiz no denominador, ele vai para o numerador e para o denominador em forma de multiplicação. Então, 2 raiz de 5 continua 2 raiz de 5.
Raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É 2 raiz de 5. E tem uma outra relação também, que a tangente, você pode, porque eu coloquei agora para vocês, que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vai aparecer também que a tangente, tá? É o seno dividido pelo cosseno, tá? Depois a gente vai ver isso detalhadamente.